O diabo existe? Quem é o diabo? O diabo é uma simbologia para o mal? O que é pacto com o diabo? Quem foi Lúcifer na Bíblia? Como desfazer um pacto com o diabo? Olá, eu sou Robert Nani, criador do canal Coisas do Reino. Este canal tem mais de 195 vídeos para você. Se você já é inscrito, por favor, dê o seu like e faça um breve comentário neste vídeo. Agora, se você ainda não está inscrito neste canal, por gentileza, faça sua inscrição e ative o sininho de notificações. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será avisado imediatamente. Conto com você. Vamos ao vídeo. Fiz um pacto com o diabo. E agora? O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. O diabo é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ele é mais perigoso quando trabalha em surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. O diabo existe? Quem é o diabo? Sim, a Bíblia diz claramente que o diabo existe. O diabo é um ser criado por Deus, mas que se rebelou contra ele. O diabo quer nos destruir e tenta nos induzir ao pecado. O diabo é uma simbologia para o mal? Não. O diabo não é apenas uma simbologia para o mal. O diabo é uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é um ser espiritual como os anjos. Ele foi criado por Deus, mas escolheu o mal. Por isso ele está debaixo da condenação de Deus. Agora, o diabo luta contra Deus e tenta destruir suas obras. O diabo não é uma entidade abstrata, é um indivíduo com personalidade. A Bíblia nos mostra o diabo conversando com pessoas cara a cara. Ele tomou a forma de uma serpente para enganar Eva e pode se disfarçar como anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. O diabo vive na parte espiritual do mundo, podendo entrar nas pessoas e influenciar suas ações. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado por Deus. O diabo é forte, mas não é todo poderoso, é inteligente, mas não sabe de tudo. Ele apenas tenta imitar as obras de Deus. O diabo já foi derrotado por Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele derrotou o poder do diabo. O diabo já sabe que já perdeu. No fim dos tempos, ele será lançado no lago de fogo. O que é pacto com o diabo? É um negócio, é uma barganha, é uma troca que uma pessoa faz com uma entidade espiritual das trevas. Pacto é assunto sério. A pessoa serve a Lúcifer por um determinado tempo e ele dá em troca os seus pedidos, os seus desejos. O pacto tem a duração de 7 anos. Se a pessoa quiser continuar com o pacto, ela precisa renovar. A barganha é considerada perigosa, já que o preço cobrado pelo espírito maligno é a própria alma da pessoa. Fiz um pacto com o diabo. Fiz um pacto com o diabo. Por muitos séculos, se dizia que o sucesso de certas figuras vinha de um acordo macabro com o diabo. Vejamos essa história. Robert Leroy Johnson
Era um rapaz que tocava violão, mas tocava muito mal. Por mais que ele treinasse, ele tocava mal. Um dia ele decidiu que iria fazer um pacto com o diabo. Quando adolescente, procurou a encruzilhada formada pelo cruzamento de duas estradas, 61 e 49, no Mississippi, nos Estados Unidos. Encontrou um homem de pele escura, alto, que lhe ofereceu uma troca: a alma pelo talento musical. Ele aceitou a proposta e ali fez um pacto com o diabo. O pacto teria sido selado com ambos bebendo o uísque trazido pelo músico. Após isso, ele veio a ser um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. Além disso, o comportamento de Johnson, de acordo com testemunhas, era macabro. O homem pouco falava e tinha um olhar profundo e fixo. Em algumas ocasiões, chegou até mesmo gravar suas músicas tocando violão em frente à parede, como se estivesse recebendo alguma entidade em seu corpo. O mistério apontava um caminho único. Johnson fez um pacto com o diabo. Ele revolucionou o gênero e influenciou gente como os guitarristas Eric Clapton e Jimmy Page. Robert Johnson é um dos casos mais conhecidos de pacto com o diabo. Ele morreu em 1938, com apenas 27 anos de idade, de causas desconhecidas. Há quem diga que o diabo tenha vindo cobrar a fatura muito cedo. Muitas pessoas tiveram sucesso, fama e dinheiro por causa de um contrato, um pacto com o diabo. Ouça essa história. Sou cantor, compositor e instrumentista desde os 12 anos de idade. Já dividiram o palco com muitas pessoas famosas. E isso não me levou a nada. Mesmo tendo feito muitos shows em muitos lugares, ainda não estava satisfeito. Queria ser famoso como um astro do rock. Foi quando conheci um empresário que se interessou em me empresariar, porém com a condição de que eu fosse falar com alguém que fez com que ele ganhasse muito dinheiro. E era uma satanista. Desesperado pelo sucesso, aceitei o acordo, dizendo: é tudo ou nada. Passei por várias experiências e nada acontecia. Muito dinheiro foi investido por mim e pelo meu empresário na época. Nervoso com a demora, reclamei com a satanista. Foi quando resolvi ir fazer um pacto de sangue com Satanás, orientado por aquela satanista. Uma ave foi sangrada e oferecida como sacrifício para o demônio pela minha vida. Vi um demônio na minha frente e pedi sucesso, dinheiro, saúde e muitas outras coisas. Um animal foi sangrado e mais sangue foi derramado sobre o meu corpo. E outro demônio apareceu e pedi novamente, mas desta vez ele queria a minha alma. Concordei, sem pensar na vida eterna. Então fui para outra sala com o corpo um pouco debilitado e com uma fraqueza estranha e o corpo tomado de sangue. A sala estava muito escura e com um cheiro muito forte de carne podre em decomposição e estava muito quente. Então, um outro animal foi sangrado, um animal de grande porte, e muito sangue foi derramado sobre o meu corpo quando uma voz veio, desta vez sem imagem nenhuma, dizendo: agora sou o seu dono, sou o seu mestre e te darei tudo o que quiseres. Cheguei a fazer shows, mas continuava sem realizar meu desejo de dinheiro e fama. Perdi minha moto, perdi minha casa e quase perdi minha família.
Tive que morar de favor na casa dos outros em uma favela. Minha esposa, que não concordava com o que eu tinha feito, já estava numa igreja evangélica, clamando por mim com o joelho no chão e em jejum. Um grupo de intercessão da igreja estava orando dia e noite por minha causa. Queria o meu resgate. Era travada, então, uma batalha espiritual muito grande entre os anjos do Senhor contra Satanás. Minha cegueira espiritual fez com que eu reclamasse com Satanás. Então mandei Satanás embora, porque não estava adiantando nada, estava demorando muito. Isso fez com que Satanás se levantasse e cobrasse minha vida e alma. Seria ceifado, seria morto naquele momento. Minha esposa e a igreja aumentaram suas orações e jejuns pela minha vida. Quando cheguei em casa, entrei normal, mas logo senti uma tonteira e comecei a cambalear. Fui me deitar no quarto. Assim que deitei, entrei em coma. Uma batalha espiritual foi travada e Deus prevaleceu. Hoje sou servo do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Ele me resgatou. Ele me comprou com o seu sangue precioso. Quem foi Lúcifer na Bíblia? O que significa Lúcifer? O que a Bíblia fala sobre Lúcifer? Antes de o ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual Deus colocou numa posição de querubim da guarda, um cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes. Lúcifer era perfeito, sábio, belo, formoso, de vívido resplendor e reluzente. Não temos muita informação na Bíblia acerca da rebelião de Satanás e dos anjos caídos. Porém, ele escolheu se rebelar contra Deus. Segundo uma interpretação do livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, ele queria ser o próprio Deus, por isso iniciou uma revolta no céu. Satanás foi expulso do céu e lançado à terra. Agora ele e suas forças andam pela terra procurando fazer o máximo de danos, porque sabem que falta pouco tempo para a sua derrota final, conforme o livro de Apocalipse. A Bíblia faz referência ao diabo por vários nomes. Satanás é o nome mais usado, que significa adversário. Os nomes do diabo na Bíblia nos ajudam a entender melhor quem ele é. Diabo significa acusador. Ele acusa as pessoas, tentando levá-las ao inferno. Seus outros nomes são Satanás, Beelzebub, Diabo, Belial, Destruidor, Maligno, Príncipe deste mundo, Deus deste século, Príncipe das potestades do ar. A Bíblia ensina que Satanás é real e é um ser espiritual dedicado ao mal. Satanás é o nosso adversário e quer nos destruir de todas as formas. No entanto, Deus é muito mais forte que Satanás. Satanás se disfarça, engana e finge ser algo bom ou oferece caminhos agradáveis, mas na verdade é uma armadilha. Tudo que Satanás oferece acaba em destruição e sofrimento. Ele é um mestre do engano e a Bíblia o chama de pai da mentira. Ele é o adversário de Deus e de tudo que Deus criou. Por isso ele também é o nosso adversário. Qual é o destino de Satanás?
O destino de Satanás já está selado. No final dos tempos, ele será jogado no lago de fogo, onde sofrerá condenação eterna, conforme Mateus 25, 41. Satanás sabe disso, por isso tenta causar o máximo de estragos antes de acontecer. No fim dos tempos, Satanás juntará a um grande homem para lutar contra o povo de Deus. No entanto, quando o exército estiver reunido, Jesus voltará e destruirá todos os seus inimigos. Deus restabelecerá a justiça e o bem, e não haverá mais dor nem sofrimento. É possível desfazer um pacto com o diabo? Muitas pessoas cometem o erro de fazerem esses tipos de pacto. Normalmente fazem isso buscando objetivos que envolvem o dinheiro, a fama, o poder, o prazer ou o amor da sua vida. Fazem isso ignorando o alto preço que irão pagar por entregarem suas vidas ao senhorio do diabo. Alguns também fazem pactos por estarem revoltados com Deus. Outros, até mesmo sem saber, têm um pacto com o inimigo quando rejeitam a Deus e se entregam a uma vida de pecado. Em todos esses casos, é possível desfazer o pacto com o diabo. O diabo não é dono de nada e não dará a palavra final em nada. No entanto, somente Jesus Cristo pode remover esses pactos. Vemos um exemplo na Bíblia de pessoas que praticavam o ocultismo e, portanto, tinham pactos com o diabo. Quando lhes foi pregada a mensagem, a palavra de Deus, foram libertas por Jesus Cristo. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montavam a 50 mil moedas de prata. Atos 19, 19. Vemos na atitude dessas pessoas uma conversão genuína operada por Deus em suas vidas. Foram libertas. Assim, é possível que alguém seja liberto pelo poder de Deus das garras do diabo e dos pactos realizados. Eu conheço pessoas que foram libertas. A libertação realizada por Deus não pode ser contida pelo diabo. Quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor está livre do poder do pecado. O diabo já não tem direito sobre a sua vida. Com a ajuda de Jesus, podemos resistir ao diabo e rejeitar toda a sua influência. Se você está vivendo momentos assim na sua vida, está na hora de romper com esse pacto. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Receba-o no seu coração e diga: eu quero Jesus. E o sangue do Filho de Deus te cobrirá, te lavará, te justificará. E o seu nome será escrito no livro da vida e você será selado com o Espírito Santo. E você vai morar com Deus. E ninguém mais tocará em você. Que Deus te abençoe.